Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante. Eu estou mostrando e apresentando os piores livros que eu tenho aqui nesse instituto aqui. E continuando com os piores livros, olha só o livro Eu Creio em Visões, do senhor Kenneth Hagin, um dos maiores mentirosos que já se passaram pelo mundo evangélico. O camarada mentia demais. Ô pesquisador Marcos Lopes, você tem provas disso? Tenho provas. Eu tenho até um livro que eu pretendo lançar, né, que tem muitas provas de quem foi Kenneth Hagin, ok? Fica tranquilo, ninguém aqui está defamando ninguém não, ninguém aqui está falando coisas que não existem, tá bom? Eu Creio em Visões é um livro que, se você tiver um pouco de discernimento espiritual, você vai perceber que realmente o livro é extremamente falacioso, certo? Ó, olha só, olha o que ele diz na página 146 desse livro aqui. Olha, o senhor de Kenneth Hagin, não o senhor da Bíblia, porque o senhor da Bíblia, ele não é assim. Ele não se manifesta dessa forma como ele apresenta aqui. Isso aqui cheira mormonismo, ok? Olha só, ele diz que teria ministros que, se não ouvissem a mensagem de Kenneth Hagin, olha o que aconteceria. O Senhor disse para mim, página 146, o Senhor disse para mim, se eu der a você uma mensagem e ser entregue a um indivíduo, uma igreja ou a um pastor, e eles não aceitarem, você não será responsável. Deus está falando aqui, o Deus de Kenneth Hagin está falando com ele. Eles serão os responsáveis. Haverá ministros que não aceitarão a mensagem e cairão mortos no púlpito. Rapaz do céu! O homem é um profeta mesmo, hein? Não senti notícia nenhuma de que alguém caiu morto por não aceitar Kenneth Hagin. Inclusive está eu aqui, ó. Eu não aceito uma palavra do senhor Kenneth Hagin, porque eu sei que ele é um falso profeta. Estou aqui vivinho. Até agora não fui fulminado, não vi nenhum raio caiu aqui em cima da minha cabeça. Você está entendendo? Então veja bem, deixa de ser topeira. Não é possível. Será que você é um crente, cara, que não raciocina, cara? Desculpa, sabe? Cair o nível assim, falar com você dessa forma. Mas, olha, raciocina um pouco, querido. Tem notícia de alguém que morreu por não ouvir? Ministros não vão ouvir, você vai cair morto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mori Cerulo, a última transferência de riquezas. O único que ficou rico nessa história aqui foi Mori Cerulo. Certo? Em 1986, 87, quando eu me converti, né, eu passei para o Evangelho, eu cheguei a ler um livro de Mori Cerulo. Ele falava coisas bíblicas ainda, né? De certa forma bíblicas, né? Não totalmente. Mas ele aqui fala nesse livro só água, entendeu? A última grande transferência de riqueza. Aí os crentes compram e abraçam essas ideias aí, essas ideias furadas aí, né? Kenneth Hagin, a autoridade do crente. Meu Deus do céu. O livro é cheio de falácia. Você entendeu? O livro diz, olha só na página 48, só brevemente assim, porque não dá para comentar todos e refutar todos. A gente pode fazer numa outra ocasião. Olha só, você sabia que Jesus era o maior milionário da sua época? Exemplificando, muitos crentes confundem humildade com pobreza. Isso aí é verdade. Um pregador certa vez me disse que fulano possuía humildade, porque andava num carro muito velho. É lógico que isso não é humildade, isso daí é falta de dinheiro, né? Isso aí a gente concorda com o senhor Kenneth Hagin. Isso não é ser humilde, isso é ser ignorante. Não. Ser ignorante não. Às vezes a pessoa não tem condições de comprar um carro melhor. A ideia que o pregador tinha de humildade era dirigir um carro velho. Aí é um problema dele. Nenhuma igreja séria ensina isso, ok? Um outro observou, sabe, Jesus e os discípulos nunca andaram num Cadillac. Aí olha só como é que Kenneth Hagin refuta esse argumento. Olha, não havia Cadillac naquela época.
Nossa, que cara inteligente. Esse cara descobriu a roda, né? Olha, não havia Cadillac naquela época, mas Jesus andou no jumento. Era o Cadillac da época, o melhor meio de transporte existente. Nossa, meu. Além de não conhecer nada de história, usa esse argumento falacioso. O melhor meio de transporte da época era a carruagem, não era jumento. Será que eu tenho que completar a frase? É brincadeira, né, dele? Mas só que é só um exemplo, tá? Das falácias que tem nesses livros aí. Esse livro aqui, infelizmente, eu comprei dentro da Assembleia de Deus, né? Acerca das finanças. O apóstolo Jorge Tadeu, das igrejas Maná de Portugal. Um dos maiores hereges que tem em Portugal lá. Você entendeu? O camarada fala um monte de água também. Olha só o que ele diz aqui. Basicamente, há 4 tipos de semente financeira. Primeiro, dízimo. Segundo, oferta. Terceiro, ofertas especiais. E quarto, ajudar os pobres e as viúvas. Pergunta se eles ajudam as pobres e as viúvas. Ah, meu amigo do céu. Você entendeu? É muito fácil, né, falar essas coisinhas aqui, né, senhor Jorge Tadeu? Mas tudo bem, né? Suas igrejas Maná já tá passando um maior problema lá em Portugal também, né? Bênçãos hereditárias do pastor Jorge Linhares. Você pode profetizar. Tá na moda esse negócio de profetize, né? Isso daí, quando eu estava na Assembleia de Deus, olha, irmãos, no começo, quando começou a surgir esse negócio de profetiza para o seu irmão, olha para a esquerda, olha para a direita, profetiza aí, meu irmão, profetiza uma semana. Meu, isso quando começou nas Assembleias de Deus, irmão, sabe de onde veio isso daí? Isso aí veio do mundo, do movimento lá neopentecostal. Essa treva, você está entendendo? Você pode profetizar. Cliff Bell, um dos grandes difundores de ministério apostólico aqui no Brasil. Olha, você pode profetizar diretrizes práticas para fluir nos dons proféticos. Nossa, que coisa linda! Como se tivesse profetas ainda no Novo Testamento, né? Nos dias de hoje. Pelo amor de Deus, né? Ajuda! É necessário que os cristãos sofram, porque a confissão positiva da teologia da prosperidade diz que você não pode sofrer em hipótese nenhuma. Tá? O espinho da carne do apóstolo Paulo é porque ele não tinha fé, tá bom? É isso que eles vão dizer para você aí. As bênçãos que enriquecem, que título maravilhoso, que maravilha, né? As bênçãos que enriquecem. Nossa, não vai trabalhar não, filho. Não trabalha duro para você ver se você vai enriquecer. Tá? Vai ver se você vai conseguir enriquecer. Eles distorcem a Bíblia, segundo Coríntios 8:9. Não está se referindo à riqueza, mas eles falam que é riqueza. E por aí vai indo a conversa, e mais aquela conversa, que você tem aí mais ou menos mais de 190 páginas para comer aí essa comida maravilhosa aí. Você é o melhor de Deus. T.L. Osborne foi um dos grandes difundores das heresias da confissão positiva, da teologia da prosperidade, mas os neopentecostais enaltecem que ele foi um grande homem de Deus. Qualquer hora a gente faz aí um estudo sobre quem foi T.L. Osborne, para você entender como ele distorcia a Bíblia, tá bom? A Divina Revelação do Inferno. Puxa vida, como esse livro aqui fez sucesso, né? Mary Baxter. Esse livro aqui, eu era novo convertido, mas isso aqui vendia, pessoal. Como isso aqui vendia. Mas tem tanta baboseira aqui dentro. Tanta baboseira. O inferno tem, ele diz aqui na página 55, a Mary Baxter, o inferno tem a forma de um corpo humano, deitado no centro da terra. Há ratazanas e cobras do inferno. Eu não sei como é que foram parar lá nessas ratazanas, né? Ratazana também é pecadora? Almas com sangue dentro de caixão tem lá no inferno. Ah, deixa pra lá, né? Tem tanta besteira aqui que não dá nem pra gente comentar. Como fazer o sonho, né? Como fazer o sonho que o Senhor lhe deu para tornar realidade. Nossa, uns 5 anos atrás já estava na moda, né? Olha, os sonhos, Deus te dá sonhos, o seu sonho será realizado. Ainda, infelizmente, esse tipo de coisa ainda está no meio evangélico por aí, né? E esse aqui,
A divina revelação do céu. Nossa, ela ganhou dinheiro com o outro, quis ganhar dinheiro com isso aqui. Mary Baxter, né? A divina revelação do céu. Ela foi dar uma andadinha lá pelo céu, né? Esse pessoal, vou te falar pra você, hein? Se não bastasse esse pessoal aí da lacração, esse pessoal da esquerda, né? Que eles gostam tanto de esquerdismo, só que eles vão passear lá em Nova York, né? Eles querem morar nos Estados Unidos, né? Ninguém quer ir pra Cuba, né? Você já percebeu? Esses esquerdistas aí, eles não querem ir pra Cuba, não querem ir pra China, não querem ir pra Coreia do Norte. E também tem gente que tá dando uma passeada aí mais longe, né? Tá indo lá pro céu. Que coisa boa, rapaz. Ó, compreendendo como combater o bom combate da fé, Kennedy Reagan. Meu Deus do céu, o camarada fez até apologética. Kennedy Reagan, uma outra unção. Eles falam muito dessa outra unção aí, sabe? Que existe uma nova unção. Realmente, é a unção das trevas, que está enganando todo mundo cada vez mais. Né? Como 5 impedimentos no crescimento da graça. Olha, você tem que aprender, hein? 5 crescimentos da graça, mas é com a confissão positiva, é determinando, é decretando, é profetizando, é fazendo essas baboseiras todas aí, que você vai crescer na graça. Compreendendo a unção. Kennedy Reagan. Olha só o que ele diz aqui na página 117 desse livro. Olha só, não vai fazer isso na sua igreja não, hein? Você vai acabar sendo preso lá, vai chegar o policial lá e vai te prender. Entendeu? Ó, olha só o que Kennedy Reagan fez aqui. Ele disse que fez, porque eu não acredito que nada que ele fala, não é, sabe? É que nem o Lula falando, não fiz nada, não aconteceu nada. Olha só aqui, a cura é minha, eu vou ser, e vai ser minha. Quando comecei a impor as mãos na mulher para oração, veio a minha palavra do Senhor dizendo, deu um murro na barriga dela. Olha, o Deus de Kennedy Reagan disse, deu um murro na barriga dela. Dentro de mim eu falei, Senhor, tu vais me colocar numa encrenca se eu ficar andando por aí dando murro nas barrigas das mulheres. Acho que não estou muito desejoso de fazer isso não. Pois bem, ao chegarmos no ponto a discutir a respeito, a unção ela veio, tal, quando ela partiu, eu fui ministrar nela, coloquei ela em posição de mãos, né, e dei um murro na barriga dela. Rapaz. E aí disse que ela foi curada, tal, entendeu? Sinceramente, não vou nem comentar isso daí. Né? Kennedy Reagan, A Própria Vida de Deus. Esse livro aqui é tão falacioso. Ele é tão mentiroso, esse livro. Ele chega a dizer que na página 15 nós estamos na mesma categoria de Deus. Ele diz que nós temos a natureza de Deus. Na página 55 está escrito que eu tornei-me um humano divino, Kennedy Reagan. Um humano divino. Que maravilha, cara. Puxa vida. Olha só o que diz aqui na página 79, aqui, ó. Não tem como não ser irônico, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Né? Ninguém poderá oferecer-me nada melhor. Nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que eu e você temos. Rapaz, que blasfêmia isso daqui, meu. Isso não é nem heresia, isso aqui é blasfêmia, né? Quer dizer que nem Jesus, que é o Deus do universo, tem uma posição melhor que você e eu. Tá bom, né? Olha, é muito livre, hein, pessoal? Eu vou encurtar aqui. Mas é o seguinte, ó. Como tomar posse da bênção? Nesse livro aqui, Soares diz que ele aprendeu a confissão positiva, a determinação de Kennedy Reagan, tá? Ele aprendeu que a palavra pedir não existe na Bíblia, mas é determinação. Beleza, né? Novos limiares da fé, Kennedy Reagan. E o pior de tudo, né, pessoal? Os crentes estão comprando essas aberrações. O cristão e o hinduísmo. Eu comprei esse livro aqui para aprender um pouco sobre o hinduísmo. Chega aqui no livro, rapaz, o homem é ecumênico. O homem fala que não está aqui para atacar o hinduísmo, não. Que no final das coisas existe verdade em tudo, né? Desde a época em que Paul Tillich manteve um diálogo com budistas, há 4 décadas, vários intelectuais acadêmicos, especialmente cristãos ocidentais, têm se interessado pelas questões ecumênicas, trazendo reflexões importantes para os meios acadêmicos. Rapaz!
Se a pessoa não conhece Bíblia, vou falar um negócio pra você, viu? O encanto da serpente pega o camarada, hein, meu? Sinceramente. Nos últimos anos, quando eu estava nas Assembleias de Deus, eu vi um camarada vendendo isso aqui dentro das Assembleias de Deus. Prosperidade, dízimos e ofertas. Rapaz, já me deu uma indignação na época. Né? Olha só o que ele diz aqui na página 29. Eu estou praticamente concluindo aí. Mas olha o que ele diz aqui. Os pobres, página 29, precisam dar, porque eles precisam que as bênçãos de Deus quebrem as maldições da pobreza. Jesus era pobre, então ele está debaixo da maldição. Né? Os apóstolos eram pobres, estavam debaixo de maldição. Jesus. Exige os seus direitos, já comentei aí que o livro tem um monte de equívocos, principalmente na página 38, que interpreta erroneamente Isaías capítulo 53, entendeu? Mas eu vou deixar para outra ocasião aí, vocês podem... Agora eu vou encerrar com chave de ouro, vai. Ele veio para libertar os cativos, de Rebecca Brown. Rapaz, esse livro aqui é de 1992, mas eu vou dizer um negócio para você. Como vendeu e como ainda vende no meio evangélico um livro tão mentiroso como esse? Olha, eu vou dizer um negócio para você. Eu vou citar só para vocês algumas páginas aqui. Página 5. Satanás não quer que você leia esse livro. Rapaz, Satanás não quer que você leia esse livro não, hein? Ó, eu aqui, Marcos Lopes, está sendo usado por Satanás para te alertar sobre essas heresias, entendeu? Isso aqui é um meio muito baixo, né, de querer enganar as pessoas, né? Vamos ser sinceros, né? Então, aqui na página 134, está dizendo aqui sobre viagem astral. Viagem astral, que o crente ele pode praticar viagem astral, porque existe viagem astral evangélica. A autora, na página... Jesus amado. Na página 180, ela crê em vampiros. Ó, vampiro. Sinceramente, meus crentes vão começar a acreditar em vampiro, lobisomem, Lula, assim, cabeça. Essas pererê. Olha o que eu estou dizendo para você. Ó, na página 231, está dizendo que você deve expulsar demônios de gatos. Se tiver um gato aí, você tem que expulsar o demônio, que ele pode estar endemoniado. Jesus! Aí não vou falar minhas outras coisas, porque não dá, pessoal. Sinceramente. Faz o seguinte, evita ser enganado comprando esse livro aqui.